Ao senhor Cabo. Passar a palavra à doutora Tatiana. Senadora, eu vou tentar ser bem rápida, né? Mas eu queria só comentar algumas falas do meu amigo Lotin, que é um policial. O Anderson, ele percebeu bem que o Lotin é muito sensível para essas questões de direitos humanos, tanto que ele que deu a dica de fazermos um grupo de trabalho, né? Deu a dica à Regina Mink, de fazer um grupo de trabalho onde nós discutimos assédio sexual e moral das trabalhadoras de segurança pública. Então, é um colega que eu muito admiro. Lotin, você tem toda a razão quando você diz que não é possível exigir que um policial respeite direitos humanos que ele não tem os seus próprios, quando ele não tem os seus próprios direitos reconhecidos, né? E há alguns anos atrás o professor Balestreri escreveu um livro que foi muito discutido, mas que hoje, né, parece que se perdeu. Direitos humanos é coisa de polícia. Você primeiro reconhece o direito do policial e coloca o policial como um vetor de cumprimento de direitos humanos. Eu acho que é esse caminho para aproximar a sociedade e polícia e diminuir a letalidade da polícia. Como a gente vinha discutindo mesmo, Lotinho, um problema maior do que ter uma polícia que é violenta é uma sociedade que é violenta. É uma sociedade que quer resolver todos os seus conflitos primeiro com base no recurso à violência. Nós batemos o carro e nós já queremos sair brigando. Não é? Então, esse é o pior. É claro que é impossível ter uma polícia que vá atuar da forma mais pacífica possível quando o que aguarda ela é uma reação também violenta. Lotinha, eu não gosto quando eu venho aqui nessa casa, né, no Congresso, de fazer um discurso muito corporativista, assim como eu sei que você não gosta. Mas você levantou a bola e eu quero dizer que a Polícia Federal está na contramão do que você falou, de que as polícias não servem para proteger os mais pobres, mas para proteger os mais favorecidos. Eu quero dizer que a Polícia Federal é totalmente o contrário, né? Então, assim, todo mundo acompanha a atuação da Polícia Federal na investigação dos crimes econômicos, de desvio de recursos públicos, de corrupção, e eu acho que nós estamos dando a nossa contribuição para uma mudança desse paradigma, né, de atuação da polícia. Quando você falou aí na questão do jovem que vai cometer um delito para ter um telefone, eu quero dizer que eu venho pensando muito na questão da inclusão digital. Existir hoje pressupõe que você exista também nas redes sociais. E se o jovem não pode comprar um telefone, se ele não pode ter um computador, como ele vai existir no Facebook? Né? É complicado. Teve uma pergunta que falou por que não existe uma reação quando um policial morre? É uma coisa que me deixa muito entristecida, que, por exemplo, quando morre um policial em Nova York, o prefeito vai no enterro. É uma comoção social. É como se o Estado e a sociedade dessem um recado. Não é legítimo matar policial. Matar o policial é um ataque ao próprio Estado. E aqui no Brasil isso não acontece. Parece até que os governadores têm um certo receio de lamentar a morte de um policial. Olha só, o policial ele não é pago para morrer. Eu sou professora de Direitos Humanos na Academia de Polícia e eu sempre digo isso aos meus alunos. Nós não somos remunerados para morrer. É claro que numa situação de confronto nós temos a obrigação de defender as pessoas. Mas a verdade é que não é nossa obrigação morrer, a nossa obrigação também é voltar para a nossa família, voltar para a nossa mãe, voltar para os nossos filhos. E, infelizmente, eu não sei por que a morte de um policial aqui no Brasil não causa uma comoção social como causa em outros países. Sobre o senhor falou, senador, sobre a questão da mídia, e eu quero dizer que, infelizmente, as nossas televisões ficam representando a violência de uma forma muito grave, muito alarmista e de forma que banaliza. Todos os dias você liga a televisão e sempre se repetem os mesmos casos, e aliado ao fato de que existe uma impunidade, fica parecendo que a gente vive numa sociedade que incentiva a violência e que não toma providências. E é engraçado como você vai ficando
frio e olha aquelas imagens e já não sente grande coisa. E é só para dar um exemplo que eu morei em outro país e onde eu estava, eu não tinha televisão e eu nem assistia quando eu tinha oportunidade porque eu não entendia muito bem. E aí o que aconteceu é que quando eu voltei para o Brasil, eu fui assistir o Jornal Nacional e aí eu percebi o tanto que a mídia molda a nossa forma de olhar a realidade. Eu assisti o jornal e eu chorei. Eu chorei porque foi uma sequência de más notícias, não sei quem morreu, não sei, um ônibus aconteceu isso. E aí, como isso mexe com a gente, mas como é noticiado de forma reiterada e banalizada, acaba fazendo com que a gente não reaja da forma correta. Sobre a formação do policial, quero dizer que ela está muito voltada para incutir a noção de que o policial deve ser frio e deve ser forte, deve ser herói. E isso é complicado. O policial é ensinado a desligar as suas emoções, e isso pode ter consequências graves na formação da sua personalidade. Eu fiz um mestrado em que eu estudei a questão do suicídio de policiais, e realmente é uma questão grave em todas as polícias, e eu quero dizer que as instituições, de uma forma geral, ainda não atentaram para o fato de que se molda um policial que vai ter algumas complicações psicológicas e que, portanto, é obrigação do Estado das condições para que ele possa se tratar. Então, eu vou dar um exemplo do que acontece na Polícia Federal, que o nosso quadro de médicos e psicólogos ele foi extremamente reduzido, porque agora existe um sistema integrado, né, de gestão de segurança do servidor, e aí, por conta disso, nós não podemos ter um número adequado de psicólogos, assistentes sociais e médicos dentro da nossa corporação, e aí eu vou dizer que o que eu estou pregando aqui não é um privilégio para o policial. Nós não somos melhores, na verdade, nós somos piores, porque o que acontece é que nós passamos por questões psicológicas, problemas e frustrações que vão acabar influenciando a forma como a gente lida com as emoções, como a gente reage em relação às emoções. Então, eu acho que uma das recomendações que eu faria é que se verificasse a questão do cuidado com a saúde do policial. Né? Porque enquanto o policial está se matando, eu acho que as pessoas não estão dando a devida atenção. E quando um policial cometer uma chacina porque tiver uma complicação psicológica? Então, vamos evitar que isso aconteça. Quanto à auto de resistência que o Endes falou, eu quero deixar bem claro para você que eu sou totalmente contra o uso do auto de resistência como forma de legalizar uma atuação indevida de um policial. Totalmente. O problema é que se está fazendo uma discussão que não vai levar a nada. A discussão certa nós devemos obrigar os órgãos de segurança pública a transformar todos os autos de resistência no inquérito policial, porque aquele é o procedimento onde será verificado se de fato ocorreram as excludentes de ilicitude, que, como bem falou o meu colega Lotim. Entendeu? Então, mudar o nome não vai mudar nada. Eu só quero dizer que essa discussão é inócua e faz com que a gente perca tempo com uma coisa que não vai ter eficácia. A eficácia, como eu estou dizendo, é justamente exigir que seja investigado de verdade, exigir que haja, por exemplo, uma sindicância nas corregedorias para que possa fazer o controle dessa atividade. E mais, quando você não transforma o auto de resistência no inquérito, nem é possível que o Ministério Público faça o controle externo. Então, esse que é o problema. Já terminando, sobre desmilitarizar, eu confesso, Lotim, que eu nem entendo muito o que o objetivo de desmilitarizar, mas eu quero dizer que realmente é possível conviver com desmilitarização e com a hierarquia e disciplina, que eu acho que é importante numa instituição que usa a força. Se você fala em garantia dos direitos dos policiais, eu sou a favor. Se você está falando na mudança de um paradigma que pega como modelo as Forças Armadas, você está correta, porque um policial não pode ser formado como um soldado das Forças Armadas, porque ele não está lidando com o inimigo, ele está lidando com cidadão. Mas, quanto à unificação, eu vou dizer para você que eu entendo que isso vai causar mais confusões do que nós já temos hoje, porque vai ser uma briga de quem deve fazer o quê. Hoje mesmo teve uma notícia que um agente do DR, né, do departamento DR
de Estradas e Rodagens, ele deu voz de prisão ao agente de trânsito, porque o agente de trânsito o abordou e ele disse que ele não entendia que o agente de trânsito, que o agente do DR tinha atribuição para fazer essa abordagem. Então, olha só, eu vou dizer mais uma vez, o problema, por exemplo, dos grupos de extermínio está muito ligado à falta de estrutura da polícia. Então, assim, antes de ficar rediscutindo modelos, vamos atuar com o modelo que a gente tem. É dar estrutura para as polícias, é fortalecer as polícias, fortalecer os poderes públicos nos lugares de vulnerabilidade e, principalmente, políticas sociais que possam incluir a juventude negra. Eu acho que era só isso.